Você já percebeu como os acontecimentos ao nosso redor parecem estar se acelerando? Entre crises globais, avanços tecnológicos e mudanças geopolíticas, algo maior está em movimento. Não são apenas eventos isolados, são sinais que apontam para o cumprimento de profecias bíblicas, descritas há milhares de anos. Hoje, vamos mergulhar em uma jornada incrível para entender como esses sinais revelam o plano divino para os últimos dias. A aprovação do Pacto para o Futuro pela ONU trouxe consigo a promessa de resolver problemas globais como pobreza, desigualdade e mudanças climáticas. Por mais que isso pareça positivo, muitas vozes alertam sobre os perigos ocultos desse acordo. A proposta de unir as nações sob um conjunto de regras globais pode parecer um avanço, mas abre espaço para um controle centralizado que pode ser explorado por líderes autoritários. Na perspectiva bíblica, essa centralização de poder é um alerta. A união global e a dependência de um governo central remetem às características do governo do Anticristo descritas em Apocalipse. Ele trará uma falsa paz antes de revelar sua verdadeira face. Teólogos e estudiosos apontam que esse tipo de iniciativa pode ser a base para o sistema mundial que permitirá o surgimento do Anticristo. O pacto, que promove a paz e segurança, ecoa 1 Tessalonicenses 5:3, onde está escrito que, quando declararem paz e segurança, a destruição virá repentinamente. Muitos cristãos veem esse tipo de discurso como um sinal dos tempos. É importante lembrar que, antes do caos, o Anticristo oferecerá soluções para unir o mundo. Porém, a Bíblia alerta que essas soluções terão um preço alto. Os objetivos do pacto também levantam questões sobre a liberdade individual. Com o controle global sobre os recursos e a economia, os líderes mundiais poderiam decidir quem merece ou não acesso a certos direitos básicos. Isso se assemelha à descrição da marca da besta em Apocalipse 13, onde ninguém poderá comprar ou vender sem ela. Embora não possamos afirmar que o pacto em si seja a marca, ele é um indicativo do caminho que estamos trilhando. Além disso, há quem veja o pacto como um sinal da fragilidade do mundo moderno. Em vez de buscar soluções em Deus, a humanidade se volta para si mesma, ignorando a soberania divina. Esse afastamento da fé é outro sinal importante. Segundo 2 Tessalonicenses 2:3, o Anticristo surgirá após uma grande apostasia, ou seja, um afastamento em massa de Deus. Hoje, vemos muitos abandonando a fé para abraçar ideologias seculares. Ao mesmo tempo, precisamos ter cuidado ao interpretar eventos modernos. Nem tudo que parece perigoso agora será necessariamente o cumprimento direto de uma profecia bíblica. Porém, é inegável que o cenário global está se moldando de forma muito semelhante ao que foi predito nas Escrituras. O pacto é um lembrete para estarmos atentos e vigilantes. Por fim, a análise do pacto deve nos levar a um exame profundo de nossas vidas espirituais. Não adianta apenas identificar sinais se não estamos vivendo de acordo com os princípios de Cristo. É hora de buscar mais intimidade com Deus, fortalecer a fé e preparar nossos corações para os desafios que virão. O pacto pode ser mais um sinal de que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Mateus 24:14 diz que o Evangelho será pregado em todo o mundo antes do fim. Esse versículo tem sido o alicerce de muitos projetos missionários ao longo da história. Hoje, vemos a concretização dessa profecia de maneira inédita graças à tecnologia e à dedicação de organizações como a Wycliffe Bible Translators. Com o objetivo de traduzir a Bíblia para todos os idiomas até 2025, a organização está acelerando o alcance da Palavra de Deus como nunca antes. Esse avanço é emocionante e desafia a todos a participarem desse movimento. A tradução da Bíblia não é apenas um esforço técnico, mas um ato de amor. Para muitas culturas, receber as Escrituras em seu próprio idioma significa finalmente compreender a mensagem do Evangelho de maneira íntima e pessoal. Imagine um povo lendo sobre Jesus pela primeira vez em uma língua que eles chamam de sua. Isso não apenas cumpre a profecia, mas também transforma vidas de forma poderosa e duradoura. Os avanços tecnológicos, como a inteligência artificial, têm desempenhado um papel importante nesse processo. Ferramentas modernas permitem que traduções sejam feitas com mais rapidez e precisão, algo impensável no passado. Além disso, missionários e tradutores locais ajudam a contextualizar as Escrituras, preservando a autenticidade da mensagem. Essa união de tecnologia e paixão humana é um testemunho do poder de Deus agindo no mundo moderno. Por outro lado, o cumprimento dessa profecia também nos lembra da urgência do evangelismo. Com tantas portas se abrindo,
É nossa responsabilidade apoiar esses projetos e fazer nossa parte na divulgação do Evangelho. Seja através de doações, oração ou envolvimento direto, cada cristão pode contribuir para que a palavra de Deus chegue aos confins da terra. Também é interessante observar como esse movimento revela o coração de Deus. Ele não quer que ninguém pereça, mas deseja que todos tenham a oportunidade de conhecer a verdade. A tradução da Bíblia para todos os idiomas reflete esse desejo divino de alcançar cada pessoa, independente de sua cultura ou idioma. É um lembrete de que a salvação é para todos. Enquanto a Bíblia alcança novas culturas, somos desafiados a renovar nosso compromisso com Deus. Que possamos aproveitar esse tempo para estudar as Escrituras com profundidade, fortalecer nossa fé e nos preparar para a volta de Jesus. Afinal, estamos vivendo dias extraordinários onde profecias milenares estão se cumprindo diante de nossos olhos. Os capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel descrevem uma aliança de nações que atacará Israel nos últimos dias, liderada por Gog, do território de Magog. Essa profecia tem intrigado estudiosos há séculos, especialmente porque os cenários descritos se assemelham a eventos geopolíticos recentes. Atualmente, vemos tensões crescentes envolvendo Israel e nações como Irã e Síria, que, apoiadas por potências como a Rússia, formam alianças estratégicas. Muitos acreditam que isso seja um prelúdio para o cumprimento dessa profecia. A região do Oriente Médio sempre foi palco de conflitos intensos, mas o que vemos agora é diferente. A hostilidade contra Israel está se intensificando, e os acordos políticos e militares entre seus inimigos se fortalecem. Além disso, ataques terroristas e movimentos anti-Israel em organizações internacionais têm aumentado a pressão contra o país. Isso reflete o que a Bíblia já previu: uma coalizão contra a nação escolhida por Deus. Porém, é importante lembrar que a profecia de Gog e Magog ainda não está se cumprindo plenamente. Segundo as Escrituras, esse evento ocorrerá durante a Grande Tribulação, no período do governo do Anticristo. Deus intervirá diretamente nesse momento, destruindo os exércitos inimigos e protegendo Israel. Ainda assim, as alianças que vemos hoje podem ser uma preparação para o cumprimento futuro desse cenário. Muitos cristãos interpretam os acontecimentos atuais como ensaios para algo maior. Assim como um teatro prepara o palco antes de uma grande apresentação, Deus está permitindo que as peças se movam em direção ao plano final. Isso nos chama a vigilância e a oração por Israel, como a Bíblia nos ensina. Não se trata apenas de entender a profecia, mas de interceder por aqueles que estão no centro desse plano divino. Outro ponto a destacar é que a profecia de Gog e Magog nos lembra do poder soberano de Deus. Mesmo quando o mundo parece estar fora de controle, Ele está no comando. O fato de vermos eventos alinhados com as Escrituras é uma prova de que o plano de Deus está se desenrolando exatamente como Ele prometeu. Isso deve fortalecer nossa fé em Sua palavra. Por fim, esses conflitos nos desafiam a refletir sobre nossa própria preparação espiritual. Estamos prontos para os dias difíceis que podem vir? Estamos firmes na nossa fé e confiantes na proteção de Deus? A profecia não é apenas um alerta para o mundo, mas também um convite para que cada cristão examine seu coração e esteja preparado para o retorno de Cristo. É comum que as pessoas confundam as batalhas de Gog e Magog com a Batalha do Armagedon, mas são eventos distintos. A Batalha de Gog e Magog, descrita em Ezequiel, ocorre antes do retorno de Cristo, durante a Grande Tribulação. Já o Armagedon, mencionado em Apocalipse 16:16, é o confronto final entre as forças de Deus e as forças do Anticristo, culminando na vitória de Jesus. Entender essas diferenças é crucial para interpretar corretamente os tempos proféticos. Na Batalha de Gog e Magog, Deus intervirá para proteger Israel de uma coalizão de nações inimigas. Essa intervenção será um testemunho do poder de Deus e um chamado para que Israel volte para os seus caminhos. Por outro lado, o Armagedon é um evento mais abrangente, onde Cristo descerá dos céus com seus anjos para derrotar o Anticristo e estabelecer seu reino milenar na terra. Ambas as batalhas, porém, estão conectadas no plano divino. Elas mostram que Deus não permitirá que a maldade triunfe e que Ele é fiel às suas promessas de proteger e restaurar Israel. Essas histórias revelam o caráter de Deus como um justo juiz, mas também como um salvador amoroso que luta pelo seu povo. Cada evento tem um propósito específico dentro do plano maior da redenção. Além disso, essas batalhas apontam para a soberania de Deus sobre a história. Mesmo diante de guerras e caos, Ele está no controle. É fácil se sentir perdido ou com medo ao observar o estado do mundo,
mas as Escrituras nos lembram de que nada escapa ao olhar do Senhor. O desenrolar dessas profecias é uma prova de que Deus é fiel à sua palavra. Entender a diferença entre essas batalhas também ajuda a combater interpretações equivocadas que podem gerar medo desnecessário. Deus nos revelou esses eventos para que possamos confiar em Ele e nos preparar espiritualmente, e não para ficarmos paralisados pelo medo. A profecia é um convite à confiança e à esperança. Por fim, essas batalhas nos desafiam a olhar para além do aqui e agora. Elas nos mostram que existe um plano maior, que transcende as nossas preocupações cotidianas. Ao nos concentrarmos nas promessas de Deus, somos encorajados a viver com propósito e expectativa, sabendo que o futuro está nas mãos do Criador. A ideia de uma nova ordem mundial desperta atenção e preocupação em muitas pessoas, especialmente no contexto das profecias bíblicas. Essa teoria sugere a criação de um governo global centralizado, controlando a economia, a política e até a liberdade individual. Apocalipse 13 menciona um sistema em que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta, uma descrição que muitos associam à nova ordem mundial. Atualmente, vemos sinais de que esse cenário pode estar se formando. A centralização das economias, o fortalecimento das moedas digitais e o avanço da tecnologia criam as condições ideais para um sistema global de controle. Embora ainda estejamos longe de ver isso em sua totalidade, as bases já estão sendo estabelecidas. Essa realidade deve nos levar a refletir sobre como estamos vivendo nossa fé. O conceito de nova ordem mundial não é apenas uma ideia conspiratória, mas um alerta bíblico. A marca da besta, mencionada em Apocalipse, será um símbolo de lealdade ao anticristo e de rejeição a Deus. Por isso, é essencial que os cristãos estejam atentos aos sinais e não se deixem enganar por discursos que prometem paz e segurança, mas escondem uma agenda de controle e opressão. A transição para moedas digitais é um exemplo claro dessa centralização. Países como o Brasil já estão implementando sistemas que eliminam o dinheiro físico, prometendo mais segurança e eficiência. No entanto, isso também significa menos privacidade e mais controle sobre as transações financeiras. Esse tipo de sistema pode facilmente ser usado para restringir quem pode ou não participar da economia. Além disso, o discurso de unificação global muitas vezes esconde a intenção de limitar a liberdade religiosa. Em um mundo onde o poder está centralizado, a pregação do Evangelho pode ser vista como uma ameaça. Isso nos desafia a permanecer firmes na nossa fé e a proclamar o nome de Jesus, mesmo diante de perseguições e dificuldades. Por fim, o surgimento de uma nova ordem mundial nos lembra da importância de colocar nossa confiança em Deus, e não nos sistemas humanos. As Escrituras nos alertam que esses tempos virão, mas também nos asseguram que a vitória final pertence a Cristo. Nossa esperança está em Ele, e não em governos ou instituições terrenas. A chegada das moedas digitais, como o Drex no Brasil, marca uma transformação no sistema financeiro mundial. O Drex é um exemplo claro de como governos estão migrando para formas digitais de moeda, promovendo segurança e eficiência. No entanto, essa mudança levanta preocupações. Com um sistema totalmente digital, cada transação poderá ser monitorada e controlada pelas autoridades, eliminando qualquer privacidade. Para muitos, isso é um sinal da preparação para o cenário descrito em Apocalipse 13. Embora as moedas digitais possam parecer uma solução moderna, elas criam um ambiente em que o controle econômico pode ser centralizado. Isso facilita a implementação de um sistema global em que quem não seguir determinadas regras será excluído do mercado. Esse tipo de controle é exatamente o que a Bíblia descreve como a marca da besta, onde somente aqueles que a tiverem poderão comprar ou vender. O Drex, por exemplo, já está sendo promovido como um avanço para a economia brasileira. No entanto, ele também pode se tornar uma ferramenta para restringir a liberdade financeira. Com todas as transações sendo registradas, qualquer comportamento considerado inadequado pode ser punido instantaneamente, como vemos em sistemas de crédito social na China. Isso reflete como a tecnologia pode ser usada para controlar indivíduos em escala global. Além disso, a introdução dessas moedas está sendo amplamente aceita, muitas vezes sem questionamento. Governos e bancos centrais estão oferecendo benefícios para incentivar o uso, mascarando os riscos de controle e vigilância. Essa aceitação pode ser o primeiro passo para a criação de um sistema econômico global, onde líderes mundiais poderão determinar quem participa ou não do mercado. Os cristãos precisam estar atentos a essas mudanças. Isso não significa rejeitar totalmente a tecnologia,
mas compreender como ela pode ser usada no cumprimento das profecias bíblicas. Assim como Deus nos deu discernimento para entender os tempos, devemos usá-lo para navegar por essas mudanças com sabedoria e firmeza na fé. Por fim, o avanço das criptomoedas nos desafia a colocar nossa confiança em Deus e não em sistemas financeiros ou governos. Mesmo que o mundo caminhe para um controle cada vez maior, nossa segurança está em Cristo. Ele nos prometeu que estaria conosco até o fim, e essa promessa deve ser o alicerce da nossa esperança em tempos de mudanças. A profecia de Daniel 12:04 menciona um aumento do conhecimento nos últimos dias, e a inteligência artificial é uma manifestação clara disso. Até 2025, estima-se que mais de 80% das empresas terão integrado a inteligência artificial em seus processos, revolucionando setores como segurança, saúde e economia. Embora traga benefícios, essa tecnologia também levanta questões éticas e espirituais. Muitos acreditam que o uso da inteligência artificial pode ser um precursor para os sistemas de controle descritos na Bíblia. Sistemas de vigilância equipados com inteligência artificial já são usados para monitorar e controlar populações. Em países como a China, câmeras identificam rostos e comportamentos em tempo real, aplicando punições automáticas. Esse tipo de tecnologia pode ser facilmente adaptado para limitar liberdades, especialmente em um cenário onde um governo global controla todas as ações humanas. Isso reflete a descrição de Apocalipse sobre o domínio do Anticristo. Além disso, a inteligência artificial está transformando a maneira como as pessoas se relacionam. No Japão, por exemplo, muitos estão substituindo relacionamentos humanos por interações com robôs. Essa substituição, embora pareça inofensiva, contribui para o esfriamento do amor, como Jesus previu em Mateus 24:12. A dependência de máquinas em vez de pessoas cria uma sociedade mais fria e distante, incapaz de demonstrar o amor ao próximo. Outro aspecto preocupante é a capacidade da inteligência artificial de manipular informações. Com tecnologias avançadas, é possível criar notícias falsas, manipular opiniões e até replicar vozes e rostos com precisão assustadora. Isso pode ser usado para enganar e confundir, alinhando-se ao espírito de engano que a Bíblia diz que prevalecerá nos últimos dias. Por outro lado, os cristãos também podem usar a inteligência artificial como uma ferramenta para propagar o Evangelho. Com a tecnologia, é possível alcançar pessoas em locais remotos e traduzir a Bíblia para idiomas que nunca tiveram acesso às Escrituras. Isso mostra que, mesmo em meio ao avanço das trevas, Deus permite que seus filhos usem essas ferramentas para cumprir seu propósito. Diante desses avanços, é essencial que os cristãos mantenham a vigilância e o discernimento. A inteligência artificial pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de como for usada. Devemos estar atentos aos sinais, mas também firmes na nossa fé, confiando que Deus tem o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre as inovações tecnológicas. A tecnologia está transformando as relações humanas de maneira profunda. A inteligência artificial, por exemplo, já substitui a interação humana em muitas áreas, como atendimento ao cliente, educação e até em amizades virtuais. Embora isso traga conveniência, também está causando um afastamento entre as pessoas. A profecia de Mateus 24:12, que fala sobre o esfriamento do amor, parece se manifestar claramente nesse contexto. No Japão, robôs e parceiros virtuais estão sendo usados como substitutos para relacionamentos reais. Muitas pessoas optam por interagir com máquinas porque temem rejeição ou decepção nos relacionamentos humanos. Isso cria uma sociedade onde as conexões profundas são substituídas por interações superficiais, reduzindo a empatia e o amor pelo próximo. Além disso, a dependência da tecnologia está gerando isolamento. Embora estejamos mais conectados digitalmente, muitas pessoas se sentem mais sozinhas do que nunca. As redes sociais, por exemplo, criam a ilusão de intimidade, mas muitas vezes contribuem para sentimentos de inadequação e solidão. Isso reflete a falta de amor verdadeiro, como Jesus alertou que aconteceria. O impacto da inteligência artificial também é evidente em áreas como a saúde mental. Muitas pessoas recorrem a assistentes virtuais para lidar com problemas emocionais, em vez de buscar apoio humano. Embora essas ferramentas possam ajudar, elas nunca substituirão o cuidado e a compaixão que vem de uma conexão genuína com outra pessoa. Isso mostra como a tecnologia está remodelando nossas prioridades e valores. Por outro lado, os cristãos são chamados a ser luz nesse mundo de relacionamentos frágeis.
Nosso papel é mostrar o amor de Cristo, que é profundo, incondicional e verdadeiro. Enquanto o mundo se torna cada vez mais dependente de máquinas, precisamos lembrar as pessoas da importância das conexões humanas e do amor que Deus tem por cada um de nós. O desafio é equilibrar o uso da tecnologia com os valores cristãos. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta útil, mas nunca deve substituir aquilo que é essencial: o amor ao próximo, a comunhão e a busca por Deus. É hora de sermos intencionais em nossas relações, mostrando ao mundo que o verdadeiro amor ainda existe e está disponível para todos. A Bíblia descreve Israel como o centro dos propósitos de Deus e o alvo de todas as nações nos últimos dias. Passagens como Zacarias 12:3 destacam que Jerusalém será uma pedra pesada para todos os povos. Atualmente, vemos isso se manifestar nas condenações frequentes que Israel enfrenta na ONU, além dos ataques físicos e diplomáticos. O ódio crescente contra Israel não é apenas político, mas tem raízes espirituais profundas. O que torna Israel tão especial é sua conexão direta com as promessas de Deus. Ele escolheu o povo judeu para ser um testemunho ao mundo, e Jerusalém será o lugar onde Jesus estabelecerá seu reino milenar. Por isso, as nações se voltam contra Israel, numa tentativa de frustrar os planos divinos. Porém, a Bíblia garante que Deus protegerá seu povo e trará juízo sobre aqueles que o atacarem. O movimento BDS, boicote, desinvestimento e sanções, é um exemplo moderno dessa hostilidade. Ele busca isolar Israel economicamente e culturalmente, pressionando empresas e instituições a cortar laços com o país. Embora pareça um movimento político, muitos cristãos veem nele uma estratégia espiritual para enfraquecer Israel e seus aliados, preparando o cenário para os eventos finais descritos na Bíblia. Além disso, as tensões no Oriente Médio aumentam a pressão sobre Israel. Ataques terroristas, alianças entre seus inimigos e conflitos diplomáticos colocam o país em constante estado de alerta. No entanto, esses desafios também revelam a mão protetora de Deus sobre a nação. A história de Israel é um testemunho da fidelidade divina, mesmo em meio à oposição global. Como cristãos, somos chamados a orar por Israel e apoiar o povo judeu. Romanos 11 nos lembra que Deus não rejeitou seu povo, e que nós, como gentios, fomos enxertados na mesma promessa. O apoio a Israel não é apenas político, mas espiritual, reconhecendo seu papel no plano redentor de Deus. Olhando para o futuro, sabemos que Israel continuará sendo o alvo das nações até o retorno de Jesus. Esse cenário nos desafia a estar vigilantes e a confiar nas promessas de Deus. Ele restaurará Jerusalém e estabelecerá seu reino eterno, cumprindo cada palavra que foi profetizada nas Escrituras. O movimento BDS, boicote, desinvestimento e sanções, tem ganhado força como uma das principais ferramentas contra Israel. Ele busca enfraquecer o país em diversas áreas, promovendo o isolamento econômico, acadêmico e cultural. Muitos acreditam que esse movimento reflete o cumprimento das profecias bíblicas que falam sobre as nações se voltando contra Israel nos últimos dias. A ONU tem sido um dos principais palcos para o avanço do BDS. Resoluções contra Israel são aprovadas frequentemente, muitas vezes ignorando os ataques sofridos pelo país. Essa parcialidade expõe um viés que vai além da política e aponta para um conflito espiritual. Israel não é apenas um Estado, mas o coração do plano de Deus para o mundo. O BDS também influencia a opinião pública global, especialmente entre os jovens. Universidades, organizações estudantis e até igrejas têm adotado narrativas que condenam Israel sem considerar o contexto completo dos conflitos. Essa tendência de demonizar Israel é preocupante e revela como as forças espirituais trabalham para distorcer a verdade. Mesmo com essas pressões, Israel continua resistindo. O país é conhecido por sua resiliência e inovação, contribuindo significativamente para o mundo em áreas como tecnologia e medicina. Essa capacidade de superar adversidades reflete a promessa de Deus de que Ele nunca abandonará seu povo. Como está escrito em Zacarias 2:8, Israel é a menina dos olhos de Deus. Para os cristãos, o BDS é um alerta para permanecermos firmes na defesa da verdade bíblica. Embora devamos buscar a paz e a justiça em todas as nações, é essencial reconhecer o papel único de Israel no plano de Deus. Isso inclui combater narrativas enganosas e orar pelo cumprimento das promessas divinas sobre o povo judeu. O movimento BDS pode continuar crescendo, mas a Bíblia nos assegura que o plano de Deus para Israel não será frustrado. As Escrituras são claras:
Aqueles que tentarem destruir Israel serão julgados. Isso nos lembra de que, mesmo em meio à oposição global, a soberania de Deus permanece inabalável. Jesus alertou em Lucas 21h11 que haveria sinais no céu, terremotos, pestes e fome nos últimos dias. Esses eventos, descritos como prelúdios ao fim, têm sido observados com maior frequência e intensidade. Mudanças climáticas, desastres naturais e pandemias levantam questões sobre o cumprimento dessas profecias. Muitos acreditam que estamos testemunhando sinais claros do retorno de Cristo. Catástrofes naturais, como furacões, terremotos e incêndios florestais, têm ocorrido em proporções nunca vistas. Cientistas atribuem isso ao aquecimento global, mas os cristãos veem uma dimensão espiritual nesses eventos. Eles nos lembram que a criação está gemendo em expectativa pela redenção, como descrito em Romanos 8h22. Além disso, fenômenos astronômicos, como eclipses, chuvas de meteoros e alinhamentos planetários, despertam curiosidade e preocupação. Na Bíblia, sinais no céu frequentemente precedem grandes eventos divinos. Embora não devamos basear nossa fé em fenômenos, eles servem como lembretes da soberania de Deus sobre a criação. A pandemia de Covid-19 também foi interpretada por muitos como um sinal dos tempos. Ela expôs a fragilidade da humanidade e destacou a necessidade de esperança e salvação. Pestes e pandemias são mencionadas nas profecias, e essa experiência global nos lembra de que o mundo está caminhando para um clímax espiritual. Esses sinais devem nos levar a um estado de vigilância, e não de pânico. Jesus nos instruiu a observar os sinais e a permanecer firmes na fé, sabendo que a nossa redenção se aproxima. Cada desastre ou evento astronômico é um convite para refletirmos sobre nossa relação com Deus e nosso preparo para a eternidade. Por fim, os sinais no céu e na terra são uma oportunidade de evangelismo. Quando as pessoas buscam respostas para o caos ao seu redor, os cristãos têm a oportunidade de apontar para Cristo como a verdadeira solução. Ele prometeu voltar e restaurar todas as coisas, e essa é a nossa esperança em meio aos tempos difíceis. Em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, Paulo alerta sobre a vinda de um grande engano antes do retorno de Cristo. Esse engano envolverá a aceitação de falsos líderes e doutrinas que se opõem à verdade de Deus. Vivemos em um tempo onde muitas pessoas estão abandonando os fundamentos bíblicos e se voltando para ensinamentos que agradam mais aos seus desejos do que à vontade de Deus. A ascensão de líderes carismáticos, que promovem uma mensagem de paz e prosperidade, mas ignoram a santidade e o arrependimento, é um sinal claro. Eles atraem multidões com promessas vazias, desviando o foco da cruz de Cristo. Essa aceitação cega de líderes é um reflexo do cenário que permitirá o surgimento do anticristo, alguém que enganará as nações com palavras persuasivas e sinais falsos. Doutrinas relativistas também têm se infiltrado nas igrejas, minando a autoridade das Escrituras. Questões fundamentais, como pecado, salvação e julgamento, são suavizadas ou reinterpretadas para agradar a sociedade moderna. Essa diluição da verdade bíblica é um dos maiores perigos espirituais dos nossos tempos, pois prepara corações para aceitar o engano final. Além disso, o crescimento das chamadas espiritualidades alternativas está afastando as pessoas da verdadeira fé em Jesus. Movimentos que promovem energia, autoajuda e sincretismo religioso ganham força, especialmente entre os jovens. Embora prometam liberdade espiritual, esses caminhos levam ao afastamento de Deus e à vulnerabilidade ao engano. Os cristãos são chamados a resistir a essas tendências, permanecendo firmes na palavra de Deus. Em tempos de confusão, a Bíblia é a nossa âncora, nos guiando para a verdade e nos protegendo contra as mentiras do mundo. Como está escrito em 1 João 4:1, devemos testar os espíritos para ver se são de Deus, e isso só é possível conhecendo bem as Escrituras. Por fim, a aceitação de falsos líderes e doutrinas nos desafia a ser mais vigilantes. Precisamos de discernimento espiritual para identificar o que vem de Deus e o que não vem. Em um mundo onde o engano está em toda parte, nossa missão é permanecer firmes na verdade de Cristo e ajudar outros a fazerem o mesmo. Em meio às crises e incertezas, a Bíblia nos oferece uma mensagem clara. A vitória final pertence a Cristo. Em Apocalipse 21h04, é prometido que Deus enxugará toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. Essa esperança é o que nos sustenta nos dias difíceis, quando o mundo parece estar desmoronando. A vida cristã nunca foi prometida como fácil, mas Deus nos garante sua presença em todas as circunstâncias.
Ele é a nossa fortaleza e refúgio, mesmo quando enfrentamos perseguições, crises financeiras ou perdas pessoais. Esses tempos difíceis nos desafiam a depender completamente de Deus e confiar em suas promessas. A Bíblia também nos ensina que as tribulações têm um propósito. Em Romanos 5:3-5, Paulo escreve que o sofrimento produz perseverança, caráter e esperança. Cada dificuldade que enfrentamos nos aproxima de Deus e nos molda à imagem de Cristo. O sofrimento, embora doloroso, é temporário, e a glória eterna que nos aguarda é indescritível. Outro aspecto da nossa esperança é o retorno de Jesus. Ele prometeu voltar para restaurar todas as coisas, trazendo justiça, paz e um novo céu e nova terra. Essa promessa nos encoraja a perseverar, sabendo que o que enfrentamos agora é apenas uma preparação para algo muito maior e melhor. Além disso, essa esperança nos dá um propósito: ser luz em meio à escuridão. Quando vivemos com alegria e confiança, mesmo em tempos difíceis, demonstramos ao mundo a diferença que Cristo faz em nossas vidas. Nossa esperança é um testemunho poderoso que pode levar outros a conhecerem a Jesus. Por fim, nossa esperança em Cristo nos chama a uma vida de fidelidade. Não importa quão desafiador seja o caminho, sabemos que estamos caminhando para um destino eterno com Deus. Essa certeza nos dá força para continuar, confiando que a vitória já foi conquistada na cruz e que um dia veremos todas as promessas de Deus se cumprirem. A Bíblia é clara ao afirmar que ninguém sabe o dia ou a hora do retorno de Cristo. Mateus 24:36. Porém, somos chamados a viver em constante vigilância e santidade, como servos fiéis que aguardam a chegada do Mestre. O papel dos cristãos nesses tempos é preparar os corações para o grande dia do Senhor. A primeira forma de preparação é pessoal. Precisamos buscar uma vida de santidade, afastando-nos do pecado e vivendo de acordo com os princípios de Deus. Isso envolve uma comunhão diária com o Senhor por meio da oração, leitura da Bíblia e prática do amor ao próximo. Uma vida de obediência é o maior testemunho de que estamos prontos para encontrar Jesus. Outro aspecto importante é o evangelismo. Jesus nos deixou a grande comissão em Mateus 28:19-20, e cumprir essa missão é parte fundamental da preparação para sua volta. Cada pessoa alcançada pelo Evangelho é uma vida transformada e um passo mais perto do cumprimento da profecia de que o Evangelho será pregado em todas as nações antes do fim. Além disso, os cristãos devem estar atentos aos sinais dos tempos. Não para especular ou alimentar medos, mas para discernir os eventos à luz das Escrituras. Essa vigilância nos ajuda a manter o foco naquilo que realmente importa: a vontade de Deus e o avanço de seu reino. O papel dos cristãos também inclui apoiar uns aos outros na fé. Em Hebreus 10:25, somos exortados a não deixar de nos reunir, mas a encorajar uns aos outros à medida que o grande dia se aproxima. A comunhão com outros crentes fortalece nossa caminhada e nos prepara para enfrentar os desafios com coragem e esperança. Por fim, preparar-se para a volta de Jesus é viver com propósito. Sabemos que este mundo é passageiro e que nossa verdadeira pátria está nos céus. Isso nos desafia a viver com os olhos na eternidade, fazendo tudo para a glória de Deus e aguardando com expectativa o dia em que estaremos com Ele para sempre. Os sinais dos tempos estão por toda parte, mostrando que as promessas de Deus estão se cumprindo. Mas não precisamos temer, pois em meio ao caos, temos a certeza de que Jesus Cristo é nossa rocha e esperança. Ele prometeu voltar para restaurar todas as coisas, e cada evento que vemos é um lembrete de que estamos mais próximos desse dia glorioso. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa mensagem tocou sua alma. Mas ainda há mais para descobrir. Clique agora nos próximos vídeos para continuar essa jornada espiritual. Deixe seu comentário com suas reflexões, curta para apoiar essa missão, e se inscreva para não perder os ensinamentos e revelações que estão por vir. Mas lembre-se, quem busca a verdade, nunca mais vê o mundo da mesma forma.